Militar da Guarda Nacional baleada perto da Casa Branca acabou por morrer. A confirmação foi dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Operações de combate ao fogo terminaram no grande incêndio de Hong Kong. Trabalhos focam-se agora na procura de sobreviventes e outras vítimas da tragédia. Putin insistiu que não tem planos para abrandar a invasão russa da Ucrânia ou mesmo para negociar com Kiev. França vai lançar um programa de serviço militar voluntário para jovens de 18 e 19 anos no verão de 2026. Um dos militares da Guarda Nacional, baleados na noite de quarta-feira perto da Casa Branca, acabou por morrer. A confirmação foi dada por Donald Trump. Sarah Beckstrom, de apenas 20 anos, morreu no hospital não resistindo aos ferimentos. A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos já falou com a família da militar norte-americana. O segundo soldado da Guarda Nacional baleado, Andrew Wolf, de 24 anos, continua hospitalizado depois de também ter sofrido ferimentos graves. O suspeito do ataque é um cidadão afegão de 29 anos que terá trabalhado numa unidade especial do exército afegão apoiada pela CIA durante as 2 décadas de presença militar de Washington no Afeganistão, antes de emigrar para os Estados Unidos. Trump classificou o tiroteio como um ataque terrorista e criticou a administração Biden por ter permitido a entrada no país de afegãos que trabalharam com as forças norte-americanas durante a guerra no Afeganistão. Em Hong Kong, um porta-voz do governo anunciou na sexta-feira que as operações de combate ao fogo terminaram, neste que se tornou já um dos incêndios mais mortíferos do território em décadas. Pelo menos 128 pessoas morreram depois de um edifício residencial ter sido engolido pelas chamas que rapidamente se propagaram às torres vizinhas do complexo, queimando 7 dos 8 edifícios. A propagação terá sido facilitada pelos andaimes em bambu e materiais de construção que rodeavam os edifícios, que sofriam obras de remodelação. As causas do incêndio ainda não são conhecidas. As autoridades afirmam que as chamas foram em grande parte extintas, acrescentando que as atenções estão agora centradas na procura de possíveis sobreviventes. Cerca de 200 dos quase 5.000 residentes continuam desaparecidos, enquanto o pessoal de emergência se esforça por entrar em cada unidade para encontrar pessoas que possam ainda estar presas. Mais de 900 residentes foram retirados e colocados em abrigos temporários desde o início do incêndio na quarta-feira. 3 pessoas foram detidas na sequência da tragédia, os diretores do projeto de renovação e um consultor de engenharia investigados por homicídio involuntário. As autoridades suspeitam que alguns dos materiais utilizados nas obras de construção não cumpriam as normas de resistência ao fogo, nomeadamente os painéis de isolamento. Os alarmes de incêndio nos 8 blocos também foram considerados ineficazes pelos bombeiros. O presidente russo reiterou as exigências que tem sobre as áreas ocupadas na Ucrânia. No Quirguistão, Putin insistiu que Moscou não tem planos para desacelerar a invasão ou mesmo negociar com Kiev. Мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. A Ucrânia, juntamente com os Estados Unidos e a União Europeia, apelou a Moscou para que primeiro concordasse com o cessar-fogo e depois realizasse negociações diretas com Kiev. Esta quinta-feira, Putin rejeitou essa possibilidade e disse querer que os Estados Unidos reconheçam os territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Em entrevista à Euronews, no programa Europe Today, o eurodeputado do Partido Popular Europeu e antigo general do exército estónio Rio Terras diz que o chamado plano de paz de Trump para a Ucrânia com 28 pontos equivale a uma capitulação de Kiev. O plano original apresentado à Ucrânia obriga o país a entregar o Donbass à Rússia, obriga a uma redução das forças armadas para 600 mil homens e proíbe a adesão à NATO. Well, the Americans believe everything that Putin says. What do you mean by that? I'm very surprised that Trump runs like an errand boy for the Putin's capitulation plan, which we have seen 28-point plan, which was a clear Russian plan
how to capitulate, to make Ukraine to capitulate. It has nothing to do with the reality, and it violated all the international rules and regulations we have had till now. O eurodeputado concordou com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que alertou para o facto do plano da Rússia não ter mudado, sendo a Ucrânia apenas o início. Russia only understands power. That means what? It means that we need to get ourselves much more powerful on the military side. We need to act in support of Ukraine. We need to send finances and weapons to Ukraine. We need to show Russia that's no way that Russia can go further. O plano foi, entretanto, reformulado com algumas exigências da Ucrânia contempladas. O presidente Volodymyr Zelensky diz que está pronto a aceitá-lo depois de falar com Trump e os aliados europeus, mas disse que não pode negociar a paz enquanto a Rússia continuar os ataques diários. Mais de 18.700 russos, moldavos e ucranianos obtiveram residências fictícias na Roménia, segundo informou o Ministério Público do país. Entre eles encontram-se cidadãos russos suspeitos de terem sido oficiais do exército ou de terem ligações comerciais com o Kremlin. Vorbim despre un dosar care vizează infracțiunile de fals informatic comis de către funcționari publici din Suceava, respectiv uz de fals și complicitate la fals informatic de către beneficiarii documentelor de identitate. Suceava, cidade no nordeste da Roménia, registrou em novembro passado o caso mais grave, tendo sido encontradas residências fictícias em nome de 10.000 cidadãos destes 3 países. Para obter um documento de identidade romeno, um cidadão estrangeiro necessita de um certificado de cidadania, uma certidão de nascimento traduzida para romeno ou de uma certidão de casamento. Os procedimentos relativos a certidões de casamento eram realizados em Bucareste. Exista un val de solicitări care efectiv aproape că blocau instituția. De acordo com fontes envolvidas na investigação, muitas vezes os cidadãos estrangeiros visados nem sequer chegaram à Roménia, recebendo os documentos de identificação através de intermediários. Vários funcionários e ex-funcionários do Ministério do Interior romeno estão a ser investigados ou foram levados já a julgamento por terem permitido que estas pessoas obtivessem estes documentos romenos que lhes deram acesso ao espaço Schengen. O presidente Emmanuel Macron anunciou que França vai lançar um programa de serviço militar voluntário no verão de 2026. O programa vai recrutar jovens entre os 18 e os 19 anos, selecionados durante um dia de mobilização com base na sua motivação e nas necessidades das Forças Armadas. Os voluntários vão prestar serviço durante 10 meses, começando com um mês de formação inicial em competências militares básicas e manuseamento de armas. Depois seguem-se 9 meses numa unidade militar destacada apenas em território francês. Nous ne pouvons pas revenir au temps de la conscription, mais nous avons besoin de mobilisation. Mobilisation de la nation pour se défendre. Pas contre tel ou tel ennemi, mais pour se tenir prête et être respectée. Macron disse que o programa tem como objetivo inscrever 3.000 jovens em 2026, aumentando para 10.000 em 2030 e 50.000 em 2035. As Forças Armadas francesas contam atualmente com cerca de 200.000 efetivos no ativo e mais de 40.000 reservistas, o que as torna nas segundas maiores da União Europeia, logo a seguir à Polónia. Nas universidades francesas, o plano do presidente Emmanuel Macron para um novo serviço militar voluntário para os jovens está a provocar reações mistas entre os estudantes. Alguns veem o programa como uma oportunidade ou mesmo um passo necessário num momento geopolítico tenso. Franchement, c'est une bonne initiative pour bien protéger le pays. Et vu que c'est sur principe de volontariat, ça pourrait trouver une vocation pour certains et ça aidera le pays, donc c'est de bon augure pour la suite. Pourquoi pas? Parce que ça permet d'avoir une formation, de goûter un petit peu à la vie militaire comme l'ont fait nos anciens. Et 800 € par mois, c'est toujours ça de gagner, surtout si on est nourri, logé et blanchi. Outros dizem que o momento não é o ideal, sobretudo numa altura em que o país pretende reduzir a despesa pública. Je trouve que l'État a d'autres priorités à traiter, notamment on est dans une période assez difficile où vraiment le budget de l'État est compliqué à gérer. Ça devrait aller, par exemple, pour l'augmentation du SMIC, par exemple. Na sede de uma das maiores associações de estudantes do país, a reação ao plano de Macron é firmemente crítica.
Nous, on s'oppose en fait à ce retour du service militaire, d'une part parce qu'on se trouve quand même dans un contexte de restrictions budgétaires énormes, avec 80% des universités qui sont déficitaires. Et donc aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent magique, mais par contre pour l'armée, apparemment c'est assez facile de débloquer des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis aussi parce que dans les objectifs qui sont annoncés par Emmanuel Macron, il y a la question de la formation des jeunes. Et c'est aussi encore une fois un scandale pour les universités, pour l'éducation nationale aussi, qui ont le rôle de former la jeunesse, de former toute une génération et qui aujourd'hui se retrouve mise sur le côté. Uma geração criada em relativa paz debate agora temas como a mobilização, o patriotismo ou a perspectiva, mesmo que remota, de um conflito. Os Estados-membros da União Europeia chegaram a acordo sobre a Lei de Proteção contra o Abuso Sexual de Crianças. As medidas visam a remoção sistemática de conteúdos ilegais que atentem contra menores através da criação de um novo centro europeu. Este organismo confere às autoridades nacionais poderes para obrigar as empresas a bloquear ou remover esse tipo de conteúdo. Após anos de impasse, a presidência dinamarquesa da União Europeia conseguiu alcançar um compromisso. As autoridades já não serão obrigadas a fazer uma análise de comunicações privadas encriptadas ponto a ponto. No entanto, plataformas como o Facebook Messenger ou o Instagram continuarão a poder analisar voluntariamente as mensagens. Os críticos da lei mantêm a preocupação. O antigo eurodeputado Patrick Brahe, do Partido Pirata Europeu, chama ao acordo um cavalo de Troia que legitima a vigilância voluntária em massa por parte das empresas norte-americanas. Há também receios de que os sistemas de verificação de idade possam pôr em risco a privacidade digital. As negociações entre o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho deverão ter início em 2026.